Este é o Pode Pensar e esta é a série Arquitetura Cósmica. Um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Pensadoras e pensadores, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Sejam bem-vindos ao episódio número 8 da série Arquitetura Cósmica com Gilson Freire. O episódio de hoje se chama Neocriacionismo Cosmológico. Água e nação, dorme mineral, desperta vegetal. Estamos ainda estudando a parte 4ª dessa obra. No último episódio falamos do neocriacionismo biológico e hoje vamos abordar os itens do neocriacionismo cosmológico e que dispõe dos seguintes assuntos. Número 1. Antes do começo. Número 2. Um salto do vácuo. Número 3. Um colapso dimensional. Número 4. Uma estupenda compactação. Número 5. Flutuação do vácuo e colapso da onda. Gênese quântica. Número 6. E quem criou o vácuo criativo? Número 7. Explosão equipirótica. Número 8. Filhos do caos. E número 9. A morte do universo. Abordaremos, claro que sinteticamente, esses 9 conteúdos. Mas o ideal é que o ouvinte amigo, a ouvinte amiga, estude conosco essa obra. Adquira a obra, leia a obra, estude ela e venha aqui partilhar conosco desse momento de Pode Pensar. Gilson, meu amigo, as suas boas-vindas para a gente dar início a mais esse episódio. Queridos amigos e amigas, mais uma vez é uma alegria grande estarmos juntos compartilhando esses momentos de meditações e confabulações em torno desses temas tão palpitantes, de forma que eu fico bastante feliz por estar neste ambiente que seguramente haverá de nos favorecer o crescimento espiritual rumo aos altiplanos da vida. Saudamos todos com muita alegria, desejo que a paz esteja habitando em todos os corações. E também é uma alegria imensa estar aí com você, meu querido Rafa, de forma que vamos aí debulhar um pouco esse assunto, como você disse resumidamente, porque de fato são extensos os assuntos e o nosso propósito é fazer um apanhado geral, não é isso? É isso mesmo, Gilson. No começo havia o movimento, e o movimento concentrou-se da matéria. Pietro Baldi, em A Grande Síntese, palavra de sua voz. Então, o que você pode nos dizer, Gilson, sobre esse neocriacionismo cosmológico? Então nós estamos aí na nossa imensa casa cósmica, perdidos nessa vastidão sideral, como uma poeirinha minúscula diante de uma imensidão inalcançável, e nos perguntamos: o que é isso? De onde vem essa estrutura imensa? Para que ela serve? Qual a sua finalidade? Então essas perguntas acompanharam o homem ao longo do seu desenvolvimento, são perguntas cruciais para a alma, porque a alma gostaria de entender o lugar em que ela vive, compreender as suas origens, os seus fins. E para compreendermos isso, é indispensável nós entendermos
a constituição desta casa, porque ela nos fala do nosso destino, da nossa origem. Eis então que estamos aí diante dessa imensidão cósmica. E como nós já vimos conversando ao longo aí de alguns capítulos, a visão de mundo ela vem se modificando com o desenvolvimento do homem, com o desenvolvimento dos seus instrumentos de pesquisas. Então, nós já vimos aí na Idade Média o modelo geocêntrico, em que a Terra era o centro do universo e tudo girava ao nosso redor. Depois veio Copérnico e apresentou um modelo diferente, em que o Sol era o centro do sistema, nós girávamos em volta. Cabeças rolaram para que esta configuração do universo se assentasse como um retrato da realidade. Já vimos isso também, né? Giordano Bruno, Galileu. E assim nós chegamos no século XVII, século XVIII, século XIX, com uma vitoriosa visão de mundo que se formou em torno das concepções de Isaac Newton. Nós chamamos de universo mecanicista. E Newton, então, nos permitiu enxergar essa casa cósmica sem limites. Era uma entidade infinita e de existência eterna, infinitamente povoada de astros. Então, esse universo ilimitado, embalado por um tempo absoluto, igual para todos, essa caixa cósmica infinita, né, sem limites, era o universo padrão dos séculos XVIII e XIX, e era o modelo que todos aceitavam, porque ninguém poderia olhar a infinitude do céu e admitir um paradeiro para ele, né? Então ele funcionava como uma grande máquina, um grande relógio, daí chamamos de visão mecanicista, universo mecanicista. Deus era o relojoeiro que deu corda nesse relógio, era um relógio perfeito, com as suas engrenagens perfeitamente encaixadas, tudo sob controle, dentro do automatismo da lei divina. E Deus estava fora desse universo, assistindo o seu funcionamento à distância, um Deus que chamamos monoteísta. E essa visão parecia conformar-se à realidade que o homem via ao seu redor, tudo parecia bem estabelecido, até que alguns pensadores começaram a questionar este universo. Já falamos do paradoxo de Olbers, se vocês se recordam, né? O paradoxo da noite escura. Já falamos, Rafael? Não, eu lembro que a gente conversou, mas nos episódios bem anteriores. Vamos recordá-lo rapidamente, né? O paradoxo de Olbers. Olbers era um médico e um astrônomo holandês, que viveu no século XIX, e ele fez uma conjectura muito interessante. Ele disse o seguinte: se o universo fosse infinito e eterno, como se pressupõe, as luzes das estrelas teriam tido todo o infinito do tempo para chegarem até nós. Além do mais, quanto mais distante olhássemos, maior o número de estrelas que enxergaríamos. De forma que nós seríamos envolvidos por estrelas e nada mais. Então a noite não seria escura, a noite seria totalmente iluminada pelas infinitas estrelas. Nós comparamos isso, né, Rafael, com alguém que está no meio de uma multidão de pessoas infinitas. Por mais distante que uma pessoa esteja da outra, como a multidão é infinita, existirão sempre pessoas ocupando o intervalo entre uma e outra. E quanto maior a distância, maior o número de pessoas nós enxergaremos. De forma que um número infinito de pessoas ao nosso redor nos impede de enxergar qualquer outra coisa senão pessoas. É uma conjectura lógica que parte da geometria do espaço. Então, assim, se questionava, né? Mas por que o universo é escuro, é negro, né? Por que as luzes das infinitas estrelas não se somaram ao nosso redor? Isso foi um paradoxo do século XIX. O século XIX não pôde respondê-lo, e só o século XX que vai responder esse paradoxo. Mas a visão de universo começa a mudar radicalmente em 1905 e 1915, quando Einstein, então, ele se depara com um curioso fenômeno da natureza, já era conhecido, que é a constância da velocidade da luz. A velocidade da luz não muda, ela é absolutamente a mesma em todos os cantos do nosso universo. Então Einstein começou a se imaginar sentado, né, cavalgando
um raio luminoso andando junto com a luz a 300 mil quilômetros por segundo, como é que ele enxergaria o universo? Essas foram as conjecturas, né, desse grande gênio do século XX, né? Então ele descobriu que o universo não tinha essa conformação que nós habitualmente enxergamos. O universo estava contorcido, como uma necessidade de se manter a velocidade da luz. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí ligeiro, né? Embora a gente não possa penetrar nas minúcias da teoria da relatividade, mas suponhamos que nós estejamos viajando numa nave a 200 mil quilômetros por hora. Você está numa nave e eu estou em outra. E nós estamos nos dirigindo um contra o outro, né? Ou seja, estamos em direções opostas. Se você vem a 200 km por hora e eu também venho, você me enxergaria a 400 km por hora, 400 mil km por hora, certo? Se nós estivéssemos trafegando no mesmo sentido, nós nos veríamos estacionados. É o que nos aparenta a realidade, né? Numa estrada, se você está na mesma velocidade, em outro carro, você o vê parado. Se ele cruza você com a mesma velocidade, você o vê passando a uma velocidade 2 vezes maior. Só que a luz que a minha nave emite em direção à sua, ela deveria ir a 400 mil quilômetros por segundo, porque as nossas naves estão a 200. Mas a danadinha da luz vai a 300 mil quilômetros por segundo, ela não modifica a velocidade dela. Então isso gera uma necessidade, né, para se manter a velocidade da luz, gera uma necessidade da mudança do tempo e do espaço. Então o tempo e o espaço tem que se conformar à constância da velocidade da luz. Está claro agora isso? Sim, sim. E então, qual fenômeno é esse? O fenômeno é esse. Isso é próprio da natureza e ninguém sabe explicar. De forma que, se nós nos afastarmos uns dos outros a 200 mil quilômetros por segundo, a luz continuará chegando até nós a 300 mil quilômetros por segundo. E isso é um paradoxo, isso é uma coisa muito estranha, de forma que as fórmulas, então, como a velocidade é a distância dividida por tempo, quilômetros por hora, por exemplo, né? O quilômetro e a hora, ou seja, a distância e o tempo, vão se curvar diante da velocidade da luz. Então isso virou o universo de cabeça para baixo e nos trouxe uma nova visão da realidade do universo, mostrando então que o universo se curvava, né? O espaço e o tempo se curvavam. E Einstein ainda emendou o espaço com o tempo, né? Gerou aí algo difícil para as nossas mentes entender o que é, e criou um espaço-tempo. A quarta dimensão do espaço-tempo curva-se diante da constância da velocidade da luz. Então, isso foi uma revolução no universo newtoniano, porque o tempo deixou de ser uma constância, o espaço deixou de ser uma entidade estática, e o universo se contorceu, o espaço passou a se mover. E o tempo também passou a ter uma referência relativa de acordo com o observador. De forma que isso foi uma revolução na visão de mundo, né? Um universo relativizado. Mas o interessante é que em 1917 o Einstein continuou aplicando as suas fórmulas da relatividade à compreensão do universo, e ele chegou à conclusão de que as suas fórmulas diziam que o universo estava se movendo. O universo estaria se contraindo, ou o universo estaria se expandindo. E aquilo assustou o nosso gênio, né? Ele entendia, como era da astronomia na época, que o universo era uma entidade estática. Ele não estava nem contraindo nem expandindo. Então Einstein teve que criar uma constante, né? Constante cosmológica, para impedir a movimentação do universo como um todo. Depois ele descobriu que esse foi o maior erro da vida dele. Porque logo nós vamos descobrir que o universo está se movendo sim, né? Ele chegou a uma outra constatação muito interessante, porque as suas fórmulas mostravam um universo finito, um universo dobrado sobre si mesmo, formando uma dimensão volumétrica finita. Então ele fez uma proposição muito curiosa, que eu acho extremamente bacana, mas é curiosa, que ele dizia que o universo era finito, mas não tinha borda.
É impossível conceber uma borda, mas ele é finito. O que levou ele e outros estudiosos a afirmarem que o universo é infinito por dentro e finito por fora. Interessante. Se pudéssemos olhar o universo fora dele, nós o veríamos finito, mas olhando por dentro, ele é infinito. É uma visão muito curiosa, né? Que até hoje o homem não pôde compreender o que o Einstein queria dizer com isso, mas eu acho extraordinário isso, sabe? E nós vamos ver que isso se conforma com as teses de Ubaldi, né? Sim. Perfeitamente, né? E vamos ver que a ciência está caminhando também para comprovar essa realidade estampada nas fórmulas de Einstein. Um universo finito por fora, infinito por dentro. A gente tenta explicar isso, sabe, Rafael? Mais ou menos da seguinte forma. Se você colocar uma formiguinha para andar numa reta, e suponhamos que a formiguinha esteja com uma viseira, que você consegue olhar para frente e para trás, porque essa é a dimensão em que ela vive, uma reta. Se você perguntar à formiguinha, o mundo que você vive é infinito? A formiguinha vai olhar para frente e vai olhar para trás e não vai ver o fim da reta. Então ela vai ter certeza absoluta de responder que o mundo dela é infinito. Mas você está olhando o mundo do lado de fora, o mundo dela, e você sabe que o mundo dela, olhando de fora, é infinito, porque a reta é finita na sua lateralidade. Ela é infinita na sua extensão. É uma dimensão infinita essa proposta dentro dela. Fora dela, ela é finita. Essa proposta explica bem. Ou seja, partindo da perspectiva do observador, o de fora e o de dentro, fica mais clara, né, essa proposição. Isso. Então você pega agora uma ameba, que é um ser plano, para deslizar numa superfície. E essa ameba só consegue olhar para os lados, porque o mundo dela é plano e achatado. Pergunte à ameba, se o mundo é infinito, ameba? A ameba vai olhar para todos os lados e não vai ver o fim do seu mundo. E ela vai te falar, meu mundo é infinito, não tem fim. Mas você está fora do plano dela, né, da dimensão dela. Você sabe que ela está respondendo uma bobagem. O mundo dela é achatado, está preso na dimensão da superfície. E o mundo dela, olhado de fora, é finito. Finito. Você chega na dimensão volume onde nós vivemos. Somos um pouco mais que uma formiguinha, que uma ameba. Aí você olha no mundo que você vive, que é o mundo do volume. Você olha para frente, para trás, para um lado, para o outro, não vê fim. Olha para cima e para baixo e não vê fim. E você diz, meu mundo é infinito. Mas para quem está fora, que está vivendo numa outra dimensão, além do volume, que nós não concebemos o que seja, a dimensão a realidade supradimensional, quem está nessa realidade supradimensional fica com pena de nós, diz assim, coitado dele, ele acha que o mundo dele é infinito. Eu que estou fora, estou vendo que ele está fechado na dimensão volume. Por isso que a gente precisa da visão dos grandes inspirados aí, né, dos bons espíritos, para trazer essa visão de fora para a gente, né? Então você negar isso é uma atitude de orgulho, porque na nossa pequenez a gente vê o nosso universo infinito, mas na supradimensão ele está limitado, de forma que é muito, muito curioso nós enxergarmos os limites do universo. O Ubaldi nos tentou transmitir essa ideia quando ele, lá na Grande Síntese, no capítulo 32, nos fala da evolução das dimensões, mostrando os limites de cada dimensão e como que elas evoluem. E o Ubaldi nos esclarece que a dimensão além do volume é a dimensão do espírito, é a dimensão da consciência. Sim. E da superconsciência, de forma que o que limita o nosso universo é exatamente ele estar preso nas dimensões euclidianas, mas a dimensão espiritual está além. Então nós estamos fechados dentro da dimensão superior. Então essa é a visão newtoniana de universo, que é uma visão extraordinária, que antecipou os tempos, e de fato Einstein merece ser considerado o maior gênio do século XX.
Ele nos deixou essa visão de mundo e muitas pessoas não se deram conta de debruçar sobre ela, né? Mas em 1929 o mundo se deparou com um fato crucial. O astrônomo norte-americano Edwin Hubble, ele descobriu que as galáxias estão se afastando de nós a velocidades vertiginosas, aproximadamente 200 mil quilômetros por segundo, quase que a velocidade da luz. É algo estonteante, é algo absurdo. Então ele descobriu que o universo está em meio a uma vertiginosa expansão, onde tudo está se afastando de tudo. Fenômeno chamado aí de recessão galáctica, né? Uhum. Bem, isso aí levou a uma descoberta interessante, uma conjectura interessante. Ora, se nós estamos em meio a uma vertiginosa expansão, retrocedendo no tempo, o universo estaria cada vez mais estreito, mais fechado, e até chegar no ponto em que o universo todo estava num único pontinho. E esse pontinho deve ter explodido, e nós estamos em meio a essa explosão. Uhum. Nasceu aí a teoria mais famosa, né, que o homem já criou até hoje, a teoria do Big Bang, da grande explosão, Isso. né? Exato. Isso foi crucial. Determinante, né? Para novas abordagens, novas interpretações. Exatamente. De forma que se descobriu que o universo nasceu de uma grande explosão, a teoria do Big Bang, e isso será uma nova revolução para o homem que diz respeito ao entendimento de sua casa, o cosmos. De forma que a ciência chegou à constatação que o universo nasceu de um processo curioso, em que tudo que existe no universo, todas as forças, todas as matérias, todos os astros, essa imensidão de astros, né, 200 bilhões de galáxias, tudo isso estava preso num ponto de dimensão nula e densidade infinita. É difícil entender o que é isso, um ponto sem dimensão, mas altamente denso. Uhum. Toda a matéria estava contida ali. A imaginação é livre, mas compreender realmente é difícil. É tenso. E esse pontinho, onde é que estava esse pontinho? Esse pontinho flutuava numa estranha dimensão. Esse ponto é chamado de singularidade. Ele era absolutamente imaterial, era uma contenção de forças, portanto era um ponto adimensional e feito de puras energias extremamente adensadas. E este pontinho explodiu. E ao explodir, isso é bastante importante também, esse pontinho gerou o espaço e o tempo que não existiam. Isso. Então, nasceu nesse dia o espaço, o tempo, a energia, a matéria. O nosso universo nasceu. Ele não existia antes deste dia, porque antes não tinha nem dia, não tinha tempo. Isso. Como um balão se inflando, né? Vai expandindo, inchando, se afastando um ponto do outro. Exato, mas é importante nós entendermos que ele não inflou no espaço. Ele gerou o próprio espaço dentro do qual ele está inflando até hoje. Uhum. Então ele gerou uma bolha de espaço-tempo flutuando numa outra realidade ao seu redor, inacessível à nossa compreensão. Olha o universo de Einstein aí, gente. Né? Isso foi extraordinário, porque agora a ciência ficou engasgada com algumas questões fundamentais, chamadas de questões do início, porque agora o universo nasceu um dia. E esse dia já está perfeitamente calculado, né? Depois que o satélite COBE fez a varredura das micro-ondas do universo, né? E radiação de fundo, já se determinou que o universo foi criado há 14 bilhões e 700 milhões de anos. Quando você diz assim, né, Gilson, que o universo foi criado então em um dia, teve um primeiro dia, a gente lembra logo lá do livro de Gênesis, né? Dos dias da criação, né? Eu recomendo aqui, Gilson, tem um texto seu que eu adoro e recomendo aqui aos ouvintes, que é a atualização, né, que você faz
dos dias da criação de acordo com a visão científica moderna. Isso está disponível lá no seu site. Eu vou colocar aqui no link desse episódio para o pessoal acessar. É muito bem feito, muito interessante, com essa roupagem científica, você descrevendo os 7 dias da criação. Nós vamos falar disso mais tarde, né? Um pouco, né? Mas é isso mesmo, é interessante mesmo, porque agora vai haver uma congruência da cosmologia com o Gênesis mosaico. Mas o que nos importa considerar aí, Rafael, que esse universo agora passou a ser criado. Ele não é de existência eterna. Daí nós dizemos criacionismo cosmológico, que isso aí volta ao criacionismo. Sim. Teve um primeiro ele foi dia. Criado teve um primeiro dia, nasceu, ele teve um pai, ainda que o pai, a ciência se negue a chamar esse pai de Deus, mas ele teve uma origem, teve um pai. Alguma coisa, ou alguma entidade, ou qualquer coisa, alguma coisa o gerou, ele veio de algum outro lugar. Essas forças se precipitaram de uma outra realidade dimensional, se condensaram num ponto e esse ponto explodiu. Essa é a conclusão lógica que se chega a partir desse realismo fenomênico aí do nosso universo. O universo, então, agora mudou completamente a figura do século XIX, 18, 19. E tem um detalhe aí, nesses primeiros dias aí da criação, né, usando essa linguagem, é que nessa Gênese foi no meio a uma caótica catástrofe, né? Uma coisa realmente assim, desordenada, bagunçada, né? É uma grande incongruência. Agora nós vamos ter que abordar isso também. Parece que Deus criou uma bagunça danada para depois ordenar essa bagunça pela evolução, né? Sim. Isso é uma incongruência do ponto de vista do espiritualismo comum, que parte do pressuposto de um Deus perfeito, que cria uma obra perfeita. Aí a ciência vem e diz, não, o universo nasceu do caos, nasceu de uma barafunda de forças caóticas que foram ordenadas pelo tempo. Isso não tem como ser explicado, né, Rafael? Torna-se um Deus incongruente, né? Não pode, né, reduzir Deus a esse nível, né? Só o balde para nos salvar nessa questão, né, Rafael? Porque nós vamos entender que houve uma ruptura da perfeição, né? Exato. Atribuir a Deus absoluto, Deus perfeito, né? Uma criação dessa maneira desordenada, onde as coisas vão se ordenando ao longo do tempo, né? Não pode, né? É incongruente com um novo conceito de Deus. Adiantar as ideias aí, né? Que o Baldi chamou de sistema, o universo original, o absoluto, realmente, né? O mundo divino, e o nosso mundo, o universo emborcado, o universo que nasce de uma desordem e possui antagonismos e contradições, como, por exemplo, a existência da dor, do mal, da destruição. Ele chama de antissistema, né? Então, o nosso universo agora não é mais a criação original de Deus. A criação original de Deus é o universo primordial, o universo das origens, de onde essas forças partiram para formar o nosso universo. Então, são conceitos extremamente importantes, lógicos, e elas vão corroborar diretamente as teses do Baldi. Então, a cosmologia do Big Bang foi extremamente importante, é uma teoria que até hoje não foi derrubada. Alguns estão dizendo por aí, não, mas a tese dos multiversos derrubou a teoria do Big Bang, mas não é bem assim, né? Se sobrar um tempo mais tarde, não sei se hoje dá tempo, nós podemos falar da teoria dos multiversos, porque vale a pena também. Mas há uns fatos interessantes nessa teoria. Um deles é que, naqueles instantes iniciais em que o universo nasceu, foram tomadas uma série de medidas cruciais para que o universo existisse como existe hoje. Então, ele passou por um regulamento de princípios precisos que a mínima alteração teria provocado uma grande bagunça. O universo foi ordenado por leis e princípios. Lembrando aí que você nos falou da Gênese, né? E nós nos recordamos daquela passagem inicial que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Tinha um abismo ali, o Deus pairando sobre ele, né? Então o nosso universo nasceu de um buraco negro imenso, né?
uma contenção fantástica de forças que explodiram e foram ajustadas para que os seus elementos se tornassem estáveis, permitisse depois o nascimento da vida, o surgimento da consciência, o despertar do espírito para que o espírito pudesse viver e voltar. E esse ponto zero, Gilson, da criação, ela data mais ou menos de 13,7 bilhões de anos, né? Isso, acho que eu falei 14, eu falei errado, né? 13,7 bilhões de anos, exatamente. Obrigado pela correção aí, né? E antes desse começo, que é até um ponto aqui dessa parte do livro, você fala do chamado Big Crush, né? Ou uma grande implosão que precedeu a essa expansão. Exatamente. Hoje esse Big Crush hoje tem sido chamado Big Bounce, né? Ele mudou de nome hoje. As forças do universo superior se condensaram, saltaram desse universo superior, né? Mas o conceito de Big Crush é muito bacana, né? Houve uma grande concentração de forças prévias, houve um ricochete dessas forças sobre si mesmo, gerando a expansão. Então a expansão é a reação da contração. Isso está lá na fórmula da grande síntese, né? A grande equação da substância, que o Balde propõe, então, que houve um processo em que o espírito se condensou em energia, a energia se condensou em matéria. Esse é o Big Crush. E depois temos o movimento inverso e complementar. A matéria explodiu em radiações de energias, as energias tiram o ressurgimento do espírito e estamos voltando ao estado de espírito puro. Isso é fantástico porque casa como uma luva, né? A grande equação da substância com essas teses cosmológicas, né? Então é interessante que o nosso universo nasceu de um processo de contenção e isso tudo fala a favor de uma queda, né? Sim. E o Balde até usa a expressão desmoronamento de dimensões, né? Ou seja, né? Essas dimensões foram entrando em algum colapso por algum motivo, que a gente entende como sendo a queda, e foram se reduzindo até as 3 dimensões do espaço, né? E do tempo. E a dimensão que vivemos, né? Reduzida, né? Implodida, contraída. Exatamente, né, Rafael? Então essas ideias todas adquirem coerência, né? Dentro dessa proposta fantástica. E só o Balde foi capaz de nos explicar isso tudo. Só a inclusão de um movimento precedente, né, de uma causa anterior, né, realmente justificaria, né, um nascedouro do universo, uma tremenda ignorância nossa de nós mesmos e do universo, para justificar o processo evolutivo como ele é, né? Então, realmente, esse movimento precedente é crucial, né? É o que estamos fazendo aqui, né? É o que essa obra se propõe também, né? A explicar esse movimento precedente. Isso vai repetir diretamente para a cosmologia cristã, né, Rafael? Isso aqui é bacana demais, né? Vai casar com o Evangelho, isso é fantástico, né? É, de fato, a grande síntese do Balde, né? Misturar todos esses conceitos religiosos, filosóficos, científicos. Mas voltando então às nossas conjecturas, nós temos observado algo interessante. A ciência está nos dizendo hoje, né, a cosmologia, que o nosso universo nasceu de uma ruptura de equilíbrios, que essas forças fundamentais estavam num estado de equilíbrio e esse equilíbrio se rompeu, essas forças fugiram, escapuliram dessa planúria de equilíbrios, se precipitaram, se condensaram num ponto, e esse ponto explodiu para gerar o nosso universo. Olha que fantástico. A ciência está nos falando de queda. Então ela usa a terminologia como quebra de simetria. Ou seja, antes existia uma simetria perfeita. Lembra aí a quiescência, né, do nirvana, do budismo, né, das forças em perfeito equilíbrio, né? Houve uma quebra de simetria, uma ruptura de equilíbrio, uma perda de estabilidade, um colapso. Essa palavra também é interessante, né? Colapso de onda. Sim, essa é muito boa. Então existia um mar quântico absolutamente estável, equilibrado e silencioso, o mar quântico das origens,
A gente lembra até das águas fundamentais lá do Gênesis e Mosaico. Sim. E houve, então, um desequilíbrio desse mar quântico que fez com que ondas se colapsassem, né? Houve um colapso, um imenso colapso que gerou o nosso universo. Então, a ciência fala de precipitação quântica, de contração dimensional, salto do vazio, né? Uhum. Essa região, essa dimensão de onde veio o nosso universo tem sido chamado de tudo-nada, um vazio Tem várias pleno. nomenclaturas interessantes que mostram uma perturbação do campo, né? Acho que é perturbação do campo também, né? Perturbação do campo, contração do espaço. Exatamente, né? Interessante demais isso, né? Curvatura do espaço, né? Confinamento. Uhum. E essas palavras todas, absolutamente todas, nos remetem para queda. Não tem outra palavra. Uhum. Isso, para mim, é a pura confirmação das teses de Ubaldi, né? E demonstra pra gente que o Ubaldi não é só uma voz, né? Não é mais uma única voz, né? Várias outras vozes falando a mesma coisa, basiladas em pesquisas científicas, né? Em outras palavras, tão somente. Exatamente. Então a gente fica com vontade de rir, né? Quando observa todas essas congruências. A gente fica feliz, né? Não vamos ficar felizes com isso. Uai. Você vai sanando as contradições internas. Isso é uma verdadeira luz para nós, para a nossa razão atual, né? Nos preparando para novas realidades do conhecimento. Então é fantástico. A gente agradece demais. Para ficar mais claro ainda, Gilson, para ficar mais claro ainda, e fazendo uma homenagem aqui ao livro Deus e o Universo, de Pietro Ubaldi, que foi tão atacado, ao mesmo tempo que foi tão homenageado também, né? Você destaca aqui um trecho no item 4, chamado Uma Estupenda Compactação, que Ubaldi disse assim: Deus e o Universo. O que a ciência estuda é o universo desmoronado em dimensões involuídas. É um estado particular contraído de um ser decaído. Interessante demais, né? Veio a teoria das cordas, né? Com as múltiplas dimensões, né? As dimensões contraídas, olha que interessante, né? Teoria das cordas, muito interessante, né? De que são feitas as cordas? Essa pergunta é boa, né? E o Ubaldi responde, ajuda a responder. O Ubaldi ajuda a responder, isso mesmo. Então essas coisas são fantásticas, são brilhantes essas coisas, né, Rafael? Mas o que nós achamos bastante também interessante dessas teorias que estão nos falando, então, que o nosso universo, ele não é infinito e não é eterno mais, né? Ele é uma bolha de espaço-tempo em expansão, que se originou de uma outra realidade dimensional, foi criado um dia, então estamos em pleno criacionismo cosmológico, moderno, e agora o homem tem que se virar com uma pergunta interessante: mas quem que regulou as leis iniciais para que o universo existisse da forma como existe hoje, né? Eu estava falando disso, né? Essa precisão que as leis cósmicas tiveram para funcionar o universo só pode ser a presença imanente de Deus, né? Que Deus caiu com o ser, né? Então tem vários exemplos que mostram, por exemplo, né, a constante gravitacional, se ela for minimamente diferente do seu valor calculado por Newton, né? Se ela fosse um pouquinho diferente, o universo não seria estável. Sim. A expansão cósmica impediria a formação de matéria, ou a contração das matérias impediria a expansão. Se a carga elétrica do próton não fosse exatamente igual à carga elétrica do elétron, sendo que o próton é 1000 vezes maior, né? A massa dele é 1000 vezes maior, mas a carga elétrica dos dois tinha que ser igual, senão o átomo não existiria. A sabedoria de uma frase de Ubaldi, ele fala de uma desordem ordenada, né? Porque a gente comentou aqui essa desordem, esse caos inicial, mas isso tudo se deu também num campo de ordem, né? Que estabeleceu esse equilíbrio, essa sabedoria que você está narrando. Deus foi ordenando o caos. No Gênesis mosaico representa pela tarde e pela manhã, o primeiro dia, a tarde e a manhã, o segundo dia. Ou seja, Deus foi empacotando o universo. Não, mas mesmo assim, Gilson, eu estou querendo dizer que mesmo essa queda que a gente está falando, essa redução dimensional, se deu num campo de ordem, né? Ou seja, havia algo ali
Exatamente. Né? Deixando que essa queda tivesse os seus limites, os seus parâmetros, né? Então isso é muito bonito, é uma desordem ordenada, né? Por uma consciência... Pela imanência divina, né? Pela imanência divina, exato. A misericórdia da lei que veio em nosso socorro, conforme o Baldi nos explica, né? Uhum. E se não houvesse essa imanência de Deus no nosso universo, o Deus que sacrificou, se caiu junto com a criatura, o universo estaria perdido para sempre, né? Aniquilado a criatura, aniquilado o universo. E nós nele aniquilado para sempre, né? Mas essa visão cosmológica é estupenda também porque, como a ciência nos fala, nosso universo se contraiu a partir de uma outra dimensão e agora está expandindo. Em 1998, um grupo de astrônomos fez uma descoberta interessante, que a expansão do universo está se acelerando. Ou seja, nós estamos expandindo cada vez mais depressa. Porque antes havia uma dúvida, será que o universo vai contrair de novo e vai terminar num outro Big Crush? E hoje já se sabe, o universo vai expandir para sempre. Ah, é? É isso mesmo. E a ciência se pergunta, mas vai expandir até onde, né? Para o infinito, interminavelmente? Não, agora a gente compreende. A expansão cósmica, ela vai se encontrar com as suas origens e vai levar todo o universo de volta ao ponto em que ele começou, o absoluto. Ou seja, nós estamos num processo de expansão do espaço, do tempo, expansão evolutiva, de forma que estamos sofrendo um processo de transformação tal em que todo o universo vai se desmaterializar, as suas energias todas vão se aplainar e ele vai se tornar de novo uma dimensão do absoluto. Isso é fantástico. Vai ser reabsorvido pelo absoluto, né? Todo ele vai ser absorvido. O Baldi fala, não restará nesse universo um átomo sequer. Uhum. Isso é fantástico, nós estamos voltando para casa, o universo está voltando para casa. A gente fica alegre com isso. É o retorno do filho pródigo, né? Retornando à casa do pai. Exatamente. Então o universo está apressadamente, porque ele tem pressa, né? Essa velocidade fantástica com que ele está se dilatando, ele quer voltar ao que era, quer voltar ao estado de plenitude que existia. Porque o estado de contração é uma doença. É mórbido a contração. Ninguém gosta de ser exprimido, né? É a unificação, né, Gilson? Voltar para a unificação. Exatamente. Né? Então, a separatividade é a união. Exatamente. Então a expansão do universo ocorre em todos os sentidos, não é só no espaço-tempo, no sentido evolutivo. Então nós estamos voltando para casa. Então você emenda a cosmologia do Big Bang com o Baldi, com a cosmologia cristã que nos falou do final do tempo, né? Fim da dimensão tempo. O Apocalipse de João, que nos mostra esse maravilhoso movimento de retorno do universo físico, de forma que as coisas ficam muito bacanas quando olhadas sob esse prisma. E quando nós estudamos Deus e o universo, as coisas se clareiam de uma forma surpreendente, de maneira que a gente fica até com pena de quem está aí se debatendo com a cosmologia moderna, sem respostas coerentes, uma série de mistérios que o Baldi pode nos esclarecer perfeitamente. E agora você sabe de onde você veio e para onde você vai. Você veio do absoluto, está voltando para o absoluto. A evolução terá um fim, acabará, o universo físico acabará. Ufa, que bom. Ele é transitório. As portas do inferno não prevalecerão. Não foi isso que Jesus falou? Foi, exatamente. O Baldi repete essas palavras, né? A mensagem salvadora do Cristo diz muito sobre isso, né? Exatamente. Era nos salvar do antissistema. Isso mesmo. O mundo às avessas em que vivemos, né? Então essas teses são maravilhosas. A gente vive mergulhado nelas e elas nos alegram a alma, elas nos clareiam, nos apaziguam, porque você fica em paz quando você entende isso, compreende a sua eternidade, né? Compreende que você vai para o mundo espiritual depois da morte, onde não é absoluto, vai voltar aqui, mas uma hora você vai deixar os ciclos reencarnatórios, né? E vai se transformar numa outra entidade, num espírito puro, não vai viver mais no tempo e no espaço, né? Isso é muito alentador para nós, né? E você destaca aqui, Gilson, no livro, uma pergunta de sua voz lá em A Grande Síntese que diz assim: para onde correis se ignorais os mais altos objetivos da vida?
Agora a gente sabe disso, né? Que a gente tem a possibilidade agora de acessar esses conteúdos, né? Isso dá mais sentido à nossa vida. A gente sabe para onde está indo, de onde que a gente veio, como você disse, né? E não só no sentido ali, né, de encarnar, desencarnar, mundo espiritual, mundo corporal, não. Né? É para o sistema, para o verdadeiro reino de Deus, o absoluto. Alarga demais a consciência. Alarga muito. E nós nos encontramos com um Deus verdadeiro, né, Rafael? Você também é bacana demais. Um Deus que não cria o caos. Não está simplesmente atuando no espaço-tempo, criando eternamente seres aqui nessa realidade conturbada em que vivemos. Isso é provisório. É um Deus que não escolhe o caos inicial para o desenvolvimento de seus filhos, né? Isso que é mais grave para mim, né? Quando a gente ignora esses conceitos que a gente está trazendo, a gente diz que Deus escolheu criar esse caos inicial para que seus filhos passassem por todas essas perturbações aí, as dores, as aflições, o mundo material, tudo isso. Que coisa terrível, realmente. Né? E os seus filhos em estado de infância, né? Então esse Deus é um Deus muito cruel, né? Muito indiferente. E não é o caso. O André Luiz, por exemplo, fala que nós viemos dos abismos infecundos da matéria. Agora ele chama de abismo infecundo da matéria. Estamos evoluindo às claridades das altitudes divinas. Mas como é que Deus nos remeteu lá nesse abismo infecundo? Eu não sei. Não poderia. O amor divino não permitiria isso, não nos vestiria de pedra e nos pediria para sairmos delas com o nosso esforço. E daí que a ciência ri e questiona, né? Tem até uma pergunta do George Gamow. Deus cria primeiramente o caos? Então agora nós estamos entendendo também que a ciência está redescobrindo Deus, só que está dando outros nomes para eles. Está chamando ele de tudo nada, vazio quântico, vácuo criativo, mar das origens, né? Mar quântico das origens, universo do tudo nada, supersimetria, que também é uma teoria bacana, né? Universo subsimétrico. São nomes para essa entidade que a ciência se nega a falar o nome, né? Deus, Criador. É muito alentador para nós, sabe? Então a gente está vendo que a ciência hoje está recompondo o universo cristão, o universo das origens do cristianismo, que pressupõe a existência de um céu, além das estrelas, onde Deus tinha o seu trono, e o mundo terreno onde vivemos, como fruto de uma derrocada da expulsão do paraíso, um mundo às avessas, uma natureza adversa ao homem, e de forma que o cristianismo havia feito essa grande divisão, que é extremamente importante para entendermos os diálogos do Cristo. Essa visão de mundo está sendo restituída pela cosmologia moderna. Então a importância do neocriacionismo cosmológico é, de fato, refazer a visão cristã de mundo, o mundo dividido, na linguagem de Ubaldi, em sistema e antissistema. Isso é muito extraordinário, né? Isso também atualiza todos os diálogos do Cristo com a nossa cosmologia moderna, né? É fantástico isso, sabe? Isso me alegra demais, a gente fica Dá sentido, igual criança. E olha, Jus, por incrível que pareça, a gente conseguiu aqui passar por todos os itens. Rapidamente, né, Rafael? Rapidamente, resumidamente, mas conseguimos, né? Uma visão sintética aí desses tópicos que mereceriam ser discutidos pormenorizadamente, mas essa visão, resumo aí do nosso bate-papo, a gente tem uma ideia, né, Rafael? Sim, sim. E podemos, então, fazer as pazes com a ciência, entendendo que a ciência está nos ajudando a descobrir Deus, o Deus que está além, né, do antropomorfismo nosso, né? Kardec nos ensina, né, que são os mesmos homens que voltam para restabelecer, né, as coisas. São os mesmos homens que desenvolveram aquelas teorias, aquelas ideias antigas, retornam, né, para aprofundá-las, corrigi-las. E estamos nós aí, né, esses grandes pensadores da ciência, da filosofia, das religiões, estão sempre voltando aí para esclarecer mais ainda o nosso retorno à unidade.
Isso mesmo, Rafael. Acho que a gente pode até encerrar, né? Como nas alturas, né? Além das estrelas, né? Exato. Vamos lá, 13 bilhões, 700 milhões de anos atrás, né? Fizemos um grande passeio aí pelas eras, né? Pelo oceano do tempo aí, né? E essa série tem sido muito boa gravar, Gilson, porque isso tem me lembrado sempre de olhar para o céu, né? A gente sair um pouco dos nossos caixotinhos aqui, botar o pezinho lá fora e admirar o céu, o cosmos, né? Pensando constantemente nesses assuntos, né? Estudando pra gente gravar aqui. Eu falei, meu Deus, olha só que beleza. A gente não pode perder essa sensibilidade, não. Pode não, e a gente tem que ver, aprender a enxergar o divino, né? Ao mirar as estrelas, né, Rafael? Com certeza. Mesmo. Isso é que importa, né? A gente dar uma sacudida na nossa alma, entender aí as nossas origens, o nosso destino, o nosso fim. Isso faz muito bem para nós. Isso é um medicamento importante para nós curarmos a nossa angústia existencial, né? Pararmos de correr como louco pela vida fora, sem saber por quê e para onde. Como diz o Balde, né? Por que correr se não saber para onde ir? Né? Então vamos entender para onde que nós estamos indo, de onde viemos. E isso haverá de nos acalmar, haverá de nos dar um direcionamento em nossas vidas para que a gente possa valorizar aquilo que precisa ser valorizado, né, Rafael? O imponderável, né? Ir atrás de relações afetivas, de uma moral elevada, de conhecimentos sublimados. São valores imponderáveis, imprescindíveis, né, para nós enriquecermos a nossa alma. E deixarmos aí essa loucura de ficar aí catando quinquilharias ao longo da vida, né? Se matando por elas. E dar um valor adequado às coisas, né? A finalidade certa, a nossa vivência aqui no mundo material, ao bom uso, né, necessário, né, das abundâncias divinas que nos sustentam aqui. Esse é o sentido prático também dessas teorias tão profundas que o Balde traz, porque eleva os objetivos de cada coisa, de cada relação. A gente tem uma finalidade para isso, né? E a moral cristã, com essa teoria de Ubaldi da queda e salvação, nos moraliza, nos espiritualiza realmente, se a gente aproveitar bem essas teorias. Vamos cuidar da nossa vida, do nosso ganha-pão diário, atender às nossas obrigações, pagar os nossos tributos, participar da vida como deve ser, mas sem esquecer de mirar as estrelas. É isso mesmo. Enxergar o divino, que não está lá no infinito, não, está aqui dentro de nós, né? Meu amigo, então estamos chegando ao fim de mais um episódio. Te chamo aí para as palavras finais para a gente encerrar. Foi uma alegria novamente estarmos juntos, compartilhando este momento de disquisições tão alta quanto as estrelas. Esperamos que este assunto possa despertar o nosso espírito uma verdadeira sabedoria e irmos em busca daquelas verdades que o Cristo nos prometeu, as verdades que haverão de nos salvar. Desejamos a todos, nossos queridos ouvintes, uma semana de meditações aprofundadas em torno desses temas e que seguramente haverão de nos proporcionar a nossa tão almejada paz, a paz das coisas eternas. Alegrias para todos nós, Rafael, para você e para todos os nossos queridos ouvintes. Fiquemos com o Senhor. Então, pensadoras e pensadores, vocês pensam daí que a gente pensa de cá, e até o próximo episódio.